estou à disposição. Vamos começar. Tá, Deixa eu então, só colocar aqui a apresentação. Deixa eu apresentar aí os palestrantes. Boa noite, queria agradecer a presença de todos, dando continuidade às nossas reuniões mensais aí da cardiologia, junto ao Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera. Nós temos aí 2 palestrantes de peso, né? O Dr. Rafael Moreno, que é hemodinamicista lá do serviço, do Hospital Primavera, cardiologista e hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese, doutor em ciências pela USP, com o Instituto Dante Pazanese, e é professor da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. E nosso convidado especial hoje, onde eu agradeço aí a presença, a disponibilidade de horário, o Dr. Henrique Ribeiro, que é cardiologista e hemodinamicista. Para você, não? Que é cardiologista e hemodinamicista pelo INCOR, foi fellow e fez doutorado lá na Universidade de Lavas, no Canadá, acho que ficou lá 3 anos, né, Henrique? Hemodinamicista do INCOR, do Sírio-Libanês e do Samaritano, é um grande nome da cardiopatia estrutural no Brasil, referência da hemodinâmica no Brasil, ele viaja aí o Brasil todo, fazendo aí procedimentos, então é uma honra, é um prazer tê-lo participando aí das nossas reuniões. Mais uma vez, obrigado, Henrique. A palavra a Rafael aí. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito o convite aí do Fabrício para trazer um pouquinho de um tema bastante polêmico, né, que vocês já viram no anúncio. Agradecer a presença do Henrique. O Henrique fez parte da minha defesa de tese na banca do doutorado. É um prazer tê-lo aqui novamente, um amigo e um especialista na área de estrutural e de hemodinâmica em geral. Então, agradecer à Rede Primavera, ao Fabrício e a presença do Henrique também. Henrique, quer falar alguma palavra antes da gente começar? Não, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder, nessa hora tarde do dia, não falar de Covid, né, e mudar um pouco, voltar a falar de cardiologia, das coisas do dia a dia. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema bastante apropriado, foi motivo até de reunião clínica nossa lá no INCOR, e para mim é uma honra muito grande. São 2 amigos, né, que eu tive a oportunidade de participar, enfim, de mesa, de discussão e como você falou da banca de doutorado, de qualificação e de depois de doutorado, né, um dos realmente doutorados mais bem-sucedidos lá do Instituto Dante Pazanese, que em conjunto com a Universidade de São Paulo tem esse programa já há vários anos, liderados pela doutora Amanda, né, com publicação no JACC, entre outras aí por vir. Então, de antemão, eu te parabenizo novamente. E o Fabrício, um grande amigo que eu tive o prazer aí de trabalhar aqui em São Paulo, no INCOR, enfim. Então, acho que realmente o estado do Aracaju e o estado de Sergipe está bem servido aí com brilhantes colegas que, sem dúvida nenhuma, vão conseguir levar o que tem de melhor, de ponta aí para a região toda. Acho que podíamos começar, né, Rafa? Você vai fazer uma apresentação, depois a gente discute, abre para os colegas para a gente discutir esse tema tão relevante. Perfeito. Eu vou abrir o compartilhamento. Deixa eu iniciar a apresentação antes. Conseguem ver bem a apresentação? Está em tela cheia? Perfeito. Perfeito. O tema da aula de hoje, então, é angioplastia coronária e doença arterial coronária estável. Onde indicamos? Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de começar as apresentações com caso clínico, tá? Então, eu trago aí para os senhores 2 casos clínicos interessantes. Todos os casos clínicos são do Dante Pazanese e fizeram parte do estudo Isquímia, tá? Alguns casos eu estava lá presente na época da minha residência e outros foram cedidos pela chefia. Um paciente do sexo feminino de 49 anos, hipertensa, dislipidêmica, tabagista, obesa, com IMC de 29 e com uma queixa de angina estável CCS2/3 e um MIB positivo anterior.
Exame físico, eletrocardiograma e raio-x de tórax completamente normais, e os senhores observam lesão, 2 lesões sequenciais na artéria descendente anterior e uma lesão, um terço proximal da artéria coronária direita. O paciente usa IAS, atenolol, anilodipino, monocordil, losartan e atorvastatina. Segundo caso, o paciente do sexo masculino, de 58 anos, hipertenso, dislipidêmico, obeso, com IMC de 32, com angina estável também, CCS 2/3, com MIB positivo inferior, inferolateral e lateral. Exame físico, eletro, raio-x de tórax também completamente normais. Vocês observam a lesão arterial coronária direita no terço proximal e no ramo descendente posterior praticamente subocluído. No meio da apresentação, no meio da tela, vocês estão vendo uma artéria circunflexa, né, com praticamente uma oclusão total em seu terço proximal, uma artéria descendente com lesões discretas. Em relação ao tratamento medicamentoso, o paciente estava em uso de IAS, atenolol, anilodipino, monocordil, losartan e atorvastatina. E aí, o que fazemos com esses 2 pacientes? Pacientes portadores de doença arterial coronária estável. Por que a gente faz intervenção coronária percutânea no paciente com doença arterial coronária estável? O que a gente quer? Quais são as metas? Viver mais, prevenir progressão da doença arterial coronária, reduzir mortalidade, reduzir infarto agudo do miocárdio, reduzir insuficiência cardíaca no futuro, com disfunção ventricular, e viver melhor, melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir sintomas, classe funcional e melhorar a qualidade de vida no geral. Meta principal, fazer com que o paciente melhore a sobrevida, né, e impeça essa progressão da doença arterial coronária. Mas quais são as evidências na intervenção coronária percutânea em DAC estável? Em termos de estudos mais contemporâneos, estudos relativamente mais antigos e considerando mortalidade, tratamento médico otimizado e revascularização no geral, nós temos o CORAGE, que todos conhecem, de 2017, onde não houve diferença de mortalidade, o BARI 2D, de 2009, sem diferença de mortalidade, 2012, FEM2 Trial, sem diferença de mortalidade também. O que diz nossas diretrizes? Diretriz brasileira de intervenção coronária percutânea de 2017. Diretrizes brasileiras. Pensando em melhorar o prognóstico, caso o paciente tenha uma doença de tronco da artéria coronária esquerda acima de 50%, classe 1. Pensando também em melhorar o prognóstico, estenose de ar proximal acima de 70%, 2A. Também prognóstico, doença de 2 ou 3 vasos acima de 70% de obstrução com uma disfunção ventricular, 2A também. Pensando numa artéria derradeira com estenose acima de 50%, classe 1. Então, apenas com a sinoangiocoronáriografia, a gente observa essas indicações de revascularização miocárdica, pensando em prognóstico. Acima, vocês veem uma prova isquêmica com uma grande área acima de 10%, também modificadora de prognóstico, classe 2A. Em relação aos sintomas, paciente com obstrução coronária acima de 70%, com angina ou equivalente anginoso e uma doença refratária ao tratamento medicamentoso. Em relação ao CORAGE, 12 anos, vocês percebem que não há nenhuma diferença em termos de sobrevida, considerando 12 anos de segmento. Em relação ao FEM2, 5 anos, também não temos nenhuma diferença de mortalidade por qualquer causa ao longo de 5 anos. Esse estudo é o MES-2, que não envolve apenas intervenção coronária percutânea, o investigador principal foi o Dr. Rod Webb, do INCOR, inclusive o Dr. Expedito, que é o pai do Henrique, fez parte dessa publicação também. E a gente observa que ao longo de 10 anos, né, no final desses 10 anos, não há uma diferença importante de mortalidade, considerando intervenção coronária percutânea, tratamento clínico e cirurgia de revascularização miocárdica. Mas existe uma grande diferença. Como que era o tratamento médico otimizado nas décadas de 80 e 90? Basicamente, pensando em terapia modificadora de doença, AS e beta-bloqueador. Em termos de terapia de controle de sintomas, também beta-bloqueador, antagonista do canal de cálcio e nitratos. E hoje em dia? Hoje em dia nós temos estatina, beta-bloqueador também, IECA,
BRA, inibidor de aldosterona, interrogado de fibrato e niacina, em termos sintomáticos, ranolazina, ivabradina. Não vai ser a discussão de hoje, mas é o que a gente tem atualmente. Então, novamente eu faço a pergunta aos senhores, por que a gente faz intervenção coronária percutânea na DAC instável? É para aumentar a sobrevida? Não sabemos, não tem nenhum estudo que comprove isso. Mas e os outros desfechos? Não só a sobrevida é importante, os outros desfechos podem impactar na qualidade de vida do paciente? Em relação ao FAME2 Trial, 5 anos de follow-up, a gente observa que os pacientes que tinham doença arterial coronária estável, em torno de 1.200 pacientes, a revascularização foi guiada pelo FFR. No braço esquerdo, vocês observam um estudo, uma parte do estudo randomizado com FFR menor ou igual a 0,8, foram randomizados para intervenção coronária percutânea ou tratamento clínico, né? Ou tratamento clínico de forma isolada. E em termos de registro, foram os pacientes com FFR maior do que 0,8, mantendo-se sempre o tratamento médico otimizado, isso é muito importante, também foram seguidos pelos 5 anos. Em relação ao desfecho primário, mortalidade por todas as causas, infarto ou revascularização urgente, os senhores percebem que a terapia médica otimizada, de forma isolada, tem uma maior incidência acumulada de efeitos adversos a longo prazo, no médio prazo, né, com 5 anos, em comparação ao registro e a intervenção coronária percutânea. Intervenção coronária percutânea e registro não há uma diferença estatisticamente significativa. Considerando a angina, o lado esquerdo da tela, vocês veem o baseline, né, angina classe 2 a 3, o percentual, e até o final de 5 anos, nós percebemos uma diferença importante, considerando o baseline, da porcentagem de pacientes com angina classe 3 para 4. Com relação à revascularização de qualquer revascularização, ao longo de 5 anos, nós temos uma incidência acumulada no paciente de terapia médica otimizada de forma isolada muito superior aos pacientes com intervenção coronária percutânea de forma isolada. Ainda sobre o FEM2, considerando o desfecho de infarto agudo do miocárdio, ao longo de 5 anos, nós percebemos que as curvas começam a se separar em torno de 1 ano e ao final de 5 anos, nós temos aí com a terapia médica otimizada com a incidência acumulada superior aos pacientes submetidos apenas à intervenção coronária percutânea. Também sobre revascularização de forma urgente, a terapia médica otimizada de forma isolada tem um aumento muito importante em relação aos efeitos adversos em 5 anos. Nesse contexto, nós temos o estudo órbita. Acho que alguém está com o áudio ligado aí. Nesse contexto, nós temos uma publicação muito importante em 2017, que é o estudo órbita, que todos os senhores conhecem, teve bastante repercussão a nível mundial, a nível do Brasil também, um estudo randomizado, duplo cego, sobre intervenção coronária percutânea. Qual é a principal hipótese desse estudo órbita? A principal hipótese era que a intervenção coronária percutânea aumentaria a capacidade do exercício de forma significativa em comparação ao placebo. Quais foram os critérios de inclusão? Paciente com DAC estável, que teriam uma ou mais lesões maior ou igual a 70% em uma única artéria, e que fossem lesões factíveis de tratamento com intervenção coronária percutânea. Aqui nós temos uma lesão na artéria descendente anterior, uma lesão anatomicamente não complexa, né, uma lesão tipo A. Aqui mais outro paciente também com uma lesão tipo A, uma coronária direita em seu terço proximal. Qual era o desenho do estudo? O desenho do estudo é que, inicialmente, esses pacientes seriam investigados por intermédio da avaliação de questionário de CCS, questionário de Seattle ou europeu. A depender dos seus sintomas, eles teriam uma terapia médica otimizada durante 6 semanas, depois eles eram reavaliados, pré-randomizados, de acordo com o teste de esforço, e os pacientes eram cegos, duplo cegos, né, na verdade, tanto os pacientes quanto os médicos, em relação ao procedimento. O paciente na sala, ele tinha uma sedação, ele tinha
era colocado fone de ouvido, enfim, o paciente não sabia a que procedimento ele está sendo submetido, se era intervenção coronária percutânea ou placebo. E durante 6 semanas, após 6 semanas, eles eram seguidos novamente. Então, é um estudo relativamente pequeno, né? Foram 230 pacientes, um estudo conduzido no Reino Unido. 30 pacientes foram excluídos, né, ou por razões clínicas ou por melhora dos sintomas após o início da terapia antianginosa, e acabou ficando 100 para cada braço. O que a gente observa em relação ao perfil desses pacientes, considerando a cineangiocoronariografia? Eram lesões realmente graves, com uma média estimadas aí pela análise quantitativa, que é o PCA, maior que 80%, então eram lesões anatomicamente significativas. O FFR de 0,69, também lesões em termos fisiológicos significativas. E o AFR, a mesma coisa. Desfecho primário, mudança no tempo total de exercício depois de 6 meses. Não houve diferença em relação aos pacientes que foram tratados com intervenção coronária percutânea, considerando em comparação ao placebo. Em relação aos desfechos secundários, houve diferença na qualidade de vida? Aparentemente não, foi o que o estudo concluiu. Em relação ao outro desfecho secundário, avaliação da redução da isquemia. Aí sim, houve uma redução da isquemia nos pacientes que tiveram o tratamento de intervenção coronária percutânea. E aí, depois desse estudo, houve uma grande repercussão mundial, né, que os stents eram, de certa forma, inúteis em pacientes com doença estável. New York Post, a mesma coisa, efeito placebo, enfim, gerou bastante discussão. E nisso estava aí correndo o estudo Isquímia. O desenho do estudo Isquímia, o estudo Isquímia envolveu em torno de 3 mil pacientes, é o maior estudo relacionado à coronariopatia crônica, em doença arterial coronária estável, que já existiu. Acredito que todos os senhores conhecem pelo menos o desenho maior do estudo, né? O estudo Isquímia, ele ainda tem muita coisa a sair do Isquímia, mas o desenho principal é esse que eu trago para os senhores. Pacientes que tinham moderada ou isquemia importante em algum teste, ou ecocardiograma sob estresse, ou cintilografia, ou ressonância, ou teste ergométrico. A maioria dos pacientes era submetido a angiotomografia de coronárias, exceto se não tivesse alguma contraindicação, os pacientes já tinham estudado com cateterismo prévio, ou se ele tinha uma doença renal crônica importante, e aí eles eram submetidos ou ao tratamento clínico de forma isolada, né, tratamento conservador, ou tratamento invasivo. Caso o paciente tivesse uma terapia conservadora e sem sucesso, né, angina refratária, manutenção dos sintomas, e foi considerado falha de terapia, eles eram submetidos à cineangiocoronariografia e, na sequência, decisão sobre o caso. Então, esse é o resumo do estudo. Os pacientes eram estáveis, pacientes com isquemia moderada a grave. Isso era determinado pelo sítio, juntamente com o Core Lab. Os pacientes que não realizavam angiotomografia de coronária, como eu falei antes, eram os pacientes com disfunção renal crônica moderada a importante, ou com a coronária, cineangiocoronariografia previamente já definida. Se era uma anatomia coronária elegível, digamos assim, ou seja, o paciente não tinha uma lesão de tronco importante, por exemplo, acima de 50%, se ele tivesse, ele saía do screening. E aí, então, os pacientes restantes eram randomizados para uma estratégia invasiva ou uma estratégia conservadora. Estratégia conservadora, tratamento médio otimizado isolado, e o cateterismo reservado só para os pacientes que tiveram falha da terapia medicamentosa. E em relação ao tratamento invasivo, todos eles recebiam terapia médica otimizada, e aí era feito cateterismo e optado pela revascularização. Quais eram os endpoints primários aí do estudo Isquímia? Morte de origem cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, ICC ou parada cardíaca de forma abortada, né, ressuscitada.
Os eventos secundários principais também, morte de origem cardiovascular ou infarto, qualidade de vida, e outros endpoints, morte global, né, mortalidade global, benefício líquido, considerado a adição do AVC, e os subcomponentes do evento do desfecho primário. Quais eram os critérios de elegibilidade dos pacientes do estudo isquemia? Paciente com idade maior ou igual a 21 anos, como eu falei antes, isquemia moderada ou severa, que era definida pelo sítio. Quais eram os critérios de isquemia moderada ou severa? Cintilografia mostrando maior ou igual a 10% de isquemia do ventrículo esquerdo, com um score maior ou igual a 7. Ecocardiograma com maior ou igual a 3 segmentos induzido pelo estresse, com isquemia moderada a severa ou acinesia. Ressonância magnética com alteração de perfusão maior ou igual a 2%, ou alteração de parede maior ou igual a 3 de 16 segmentos, e um clássico teste teste ergométrico, né? Uma alteração maior ou igual a 1.5 infra-DST e maior ou igual a 2 derivações, ou maior ou igual a 2 milímetros, uma derivação única se o paciente tivesse o estudo interrompido ou se ele apresentasse angina menor do que 7 MEDs. E a elegibilidade para anjo TC, pacientes que tiveram maior ou igual a 50% de estenose num vaso epicárdico maior, nos pacientes que foram submetidos ao estresse, ou maior ou igual a 70% de estenose num vaso principal, proximal ou na parte média, nos pacientes que foram submetidos a ecocardiograma transtorácico. Critério de exclusão maior, como eu falei anteriormente, é uma estenose maior ou igual a 50% no tronco de artéria coronária esquerda, não elegível. Além disso, pacientes com insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, paciente com angina inaceitável, mesmo após a terapia médica otimizada, paciente com disfunção ventricular importante, com fração de ejeção menor do que 35%, síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, paciente com angioplastia coronária percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica há menos de 1 ano, ou pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml ou dialítico. Então, só para os senhores darem uma olhada em relação ao baseline dos pacientes que foram submetidos à angiotomografia de coronárias, nós temos 50% de pacientes triarterial, é bastante, um total de quase 3.000 pacientes. Do lado direito da tela, vocês observam o critério principal de exclusão, né? Foi um paciente com tronco de artéria coronária esquerda com lesão maior ou igual a 50% e anatomia separada, lesão de DA proximal, artéria circunflexa ou artéria coronária direita. Com relação à indicação da cineangiocoronariografia e da revascularização, vocês percebem que logo no início existe uma diferença, né? A maioria dos pacientes foi indicado a estratégia invasiva, caso necessário, logo no início. E a maior parte das indicações de cineangiocoronariografia nos pacientes que estavam convencional foi atribuída a um evento de síndrome instável, em 13% dos pacientes, a grande maioria, falha de tratamento foi bem pequena, 4%, e não aderência medicamentosa em torno de 8,1%. Do lado direito, os senhores observam a taxa de revascularização, a incidência acumulada de revascularização ao longo dos 5 anos, sendo que com 4 anos a gente tem em torno de 80% de tratamento invasivo e 23% dos pacientes que estavam em tratamento convencional. Com relação à modalidade de revascularização, dos 20% dos pacientes que não foram submetidos à revascularização, 2/3 tinham doença insignificante no cateterismo e 1/3 tinham doença extensa, paciente que não era elegível para nenhuma modalidade de revascularização. É importante falar, é um estudo bastante novo, né? 98% com angioplastia coronária tiveram um implante de stent farmacológico. E os pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, 93% tiveram a presença de enxertos arteriais.
Desfecho primário do estudo isquemia, considerando morte de origem cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou PCR abortada, percebemos que uma média de 4 anos não houve diferença entre dois grupos. Em torno de 1,8, 2 anos, a gente inclusive observa que as duas linhas se cruzam, considerando a comparação do tratamento convencional com o tratamento invasivo. Desfecho principal, né, modalidades do desfecho principal, secundário, a morte de origem cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, também tem um cruzamento das linhas, principalmente em torno de 2 anos. Considerando de forma isolada o óbito de origem cardiovascular, também não houve diferença ao longo de 5 anos, o tempo de follow-up. Considerando o infarto agudo do miocárdio, também não houve diferença. Mais uma vez, observamos o cruzamento das linhas em torno de 2 a 3 anos. Considerando o infarto, o periprocedimento, aí nós observamos uma diferença estatisticamente significante entre o tratamento invasivo e o tratamento convencional, aqui do lado esquerdo, um valor de P importante, menor do que 0,01. E infarto espontâneo, considerando os infartos do tipo 1, 2, 4B e 4C, também houve uma diferença importante. Probabilidade de angina, considerando o tratamento conservador e invasivo, e sendo o diagnóstico utilizado o diagnóstico de Seattle, a gente percebe no tratamento conservador em torno de 15%, e no tratamento invasivo em torno de 50% de probabilidade de ausência de angina, um NNT de 3. E as limitações? Um estudo não placebo, né? Não houve tratamento placebo. Baseado nos critérios de exclusão, a gente considera que o estudo não pode ser aplicado a pacientes com síndrome coronariana aguda, pacientes com muitos sintomas, pacientes com tronco de artéria coronária esquerda com lesão significativa acima de 50%, pacientes com disfunção ventricular com uma redução com uma redução de fração de ejeção menor que 35%. Lembrando que a gente não pode extrapolar os estudos, né, os resultados do estudo pensando em outros centros, né, foram grandes centros, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não foi avaliado a revascularização completa ou incompleta, ou seja, isso provavelmente vai influenciar nos desfechos a médio e longo prazo. E houve uma diferença em relação homem e mulher com relação à isquemia. Considerando os estudos randomizados por si só, não falando especificamente do isquemia, a maioria dos pacientes tem uma inclusão após o cateterismo cardíaco, isso consideram viés de seleção, foram o que a gente teve no CORAS, no Bari-2D, no Órbita. A maioria dos estudos, né, a gente percebe que foi uma população de baixa carga isquêmica, como o CORAS, como o Bari-2D, o Órbita, ao contrário dos nossos pacientes aqui, apresentados aqui, que foram do isquemia. Foram feitas avaliações. Importante dizer que, ao contrário do isquemia, que 98% dos stents foram stents farmacológicos, na maioria dos estudos randomizados prévios, muito pouco a utilização dos stents farmacológicos que não existiam na época, e a maioria dos estudos tem uma alta taxa de crossover. Perceba, 1/3 no CORAS e 85% no estudo órbita. Para finalizar, do meio para o final da apresentação, eu queria apresentar para vocês essa meta-análise que foi apresentada no EuroPCR, é o maior congresso europeu de hemodinâmica anual, que na modalidade online esse ano, foi um estudo que está em vias de publicação, foi meses, e trata sobre revascularização de rotina, seja por intervenção percutânea ou por cirurgia de revascularização miocárdia, considerando em comparação com a terapia médica otimizada de forma isolada. Considerando os desfechos de morte de origem cardiovascular, infarto, angina instável, ICC, AVC e pacientes sem angina, considerando que foi um estudo baseado na intention to treat, considerando que a gente viu
houve uma diferença em relação aos pacientes que tiveram stent implantado ou não, o critério de inclusão do autor foi de 14 estudos randomizados, com um total de quase 15 mil pacientes seguidos por em torno de 4,5 anos. O isquímia, os pacientes foram seguidos por em torno de 3,5 anos. Essa foi a intenção do autor, né, e a publicação acabou que a média foi... Considerando o desfecho morte, né, óbito de origem cardiovascular ou global. Não houve uma diferença estatisticamente significante entre, considerando essa meta-análise, tá? Considerando o tratamento medicamentoso de forma isolada e qualquer outra modalidade de revascularização, seja de cirurgias, como vocês estão vendo aqui, no stents, ou de angioplastia coronária percutânea, considerando a mortalidade de origem cardiovascular, sem ser morte por todas as causas, também não houve diferença, considerando os dois grupos, como os senhores podem observar o diamante da meta-análise no final. Considerando infarto agudo do miocárdio, não necessariamente periprocedimento, infarto agudo do miocárdio em geral, também não houve uma diferença estatisticamente significante. Agora, considerando outros desfechos, como falei desde o início da aula, né, não só mortalidade, não só infarto, a gente precisa avaliar outros desfechos. Infarto periprocedimento, nessa meta-análise, favorece o tratamento médico otimizado de forma isolada. Considerando a parte de infarto agudo do miocárdio espontâneo, favorece a revascularização miocárdia, seja ela de maneira cirúrgica ou por intervenção coronária percutânea. Em angina instável, a mesma coisa, favorece a revascularização miocárdica, seja ela de qualquer modalidade. Considerando angina de forma isolada, esse estudo favoreceu a terapia médica otimizada. E aí, o que o autor concluiu? O que o autor concluiu? Se você considerar a revascularização de rotina, independente da modalidade de revascularização, em comparação com a terapia médica otimizada de forma inicial e considerando o paciente com síndrome estável, a sobrevida foi similar, não temos diferença. É isso que desde o Courage a gente sabe. Houve uma redução no infarto não relacionado ao procedimento, houve uma redução em casos de angina instável e houve uma melhora em relação à angina, porém com um aumento de infarto periprocedimento. Para que a gente vai indicar um procedimento de revascularização no paciente? Qual vai ser o benefício? E como a gente deve fazer isso? O procedimento deve ser feito de forma segura, né, num centro especializado, com equipe especializada, com elevada qualidade, com alta durabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Extensos farmacológicos, de preferência. Deve ser realizado nas lesões que provoquem sintomas, ou seja, paciente sintomático, otimizada e que tem uma isquemia comprovada com uma redução na qualidade de vida, pensando no médio a longo prazo. E esse paciente do início, a gente deve fazer alguma coisa? Sim. A revascularização deve ser completa? Vamos tratar a artéria inteira? Sim. Só que deve ser feita de maneira funcional, considerando lesões graves, e nesse caso nós temos lesões moderadas, uma lesão moderada na artéria coronária direita e uma lesão moderada na artéria descendente anterior no seu terço médio. Estou quase finalizando. 2017 foi publicado no JACC como se fosse uma diretriz, né, um appropriateness, o critério de uso para revascularização miocárdio em pacientes com doença arterial coronária estável. Eu quero trazer que existe um score, resultados do estudo. Esse critério é de 1 a 9 em termos de pontuação, sendo o 1 em vermelho, 1, 2 e 3 em vermelho, os senhores podem observar, em 4, 5 e 6 em amarelo, 7, 8, 9 em verde. Isso significa vermelho, menor chance da gente indicar que vai ter um benefício, amarelo,
moderada a chance de a gente indicar que vai ter um benefício, ou seja, provavelmente está indicada essa angioplastia, e verde está indicada essa angioplastia. Então, esse paciente tinha uma lesão intermediária, uma lesão de maior gravidade, mas que tinha achados de isquemia moderada a grave. Está indicado, sim, a revascularização. Amarelo ou verde, a depender da terapia médico-otimizada que o paciente está. Se o paciente estiver assintomático e se tiver lesão proximal de artéria descendente anterior ou de uma artéria circunflexa, que é o caso que eu acabei de apresentar para vocês, e tem uma isquemia moderada ou elevada em provas não invasivas, mesmo que ele esteja assintomático, mesmo que ele esteja sem uma terapia médica otimizada, esse guideline, né, o appropriateness, ele indicou que deve ser. Lembrando que não tinha sido publicado o estudo isquemia ainda. E aí, esse é o caso feito no Instituto Dante Pazanelli de Cardiologia, como eu falei para vocês. Nós fizemos aqui a pré-dilatação com posicionamento do stent, foi utilizado um stent tamanho 3x24, pós-dilatado, e esse é o resultado final. E essa lesão moderada, o que a gente faz depois? Vamos correlacionar a anatomia com a fisiologia. Foi indicado um FFR de 0,93 na lesão da artéria coronária direita, de forma que não foi realizada, não está indicada a intervenção coronária percutânea. Da mesma forma, 0,84 na artéria descendente anterior, e foi indicado o tratamento clínico. Esse paciente teve um segmento de 4 anos, lembrando, é um paciente do estudo isquemia, assintomático, sem sinais de isquemia. O segundo paciente, o segundo caso que eu trouxe para vocês, a gente observa uma lesão na artéria descendente anterior, e uma lesão na artéria circunflexa com a terapia médica otimizada com atenolol, anilodipina, monocordil, losartana, atorvastatina e AS. Também indicado angioplastia, intervenção coronária percutânea, foi feita uma pré-dilatação com auxílio de 2 balões não complacentes, foi posicionado um stent 2,25 por 33 milímetros e outro stent 3, e o resultado final da CX foi esse. Angiograficamente perfeito, um terço proximal, médio, distal, e a intervenção coronária percutânea da coronária direita foi feito um que a gente chama de full metal jacket, coronária toda blindada. E aí, fizemos o bem nesse paciente, blindamos a artéria coronária direita, o paciente tinha sintomas, o paciente tinha uma prova isquêmica importante. Será que foi indicado? Foi bem indicado esse tratamento? Vamos ver. Os senhores observem aqui no meio da tela os fatores que podem favorecer o tratamento médico otimizado de forma isolada. No lado direito, fatores que favorecem a revascularização em conjunto com o tratamento médico otimizado. O paciente tinha sintomas? Tinha. O paciente tinha uma capacidade de exercício reduzida? Sim. O paciente tinha isquemia? Moderada é importante. Qual que é o risco do procedimento? O risco do procedimento é alto. Qual foi a tolerância medicamentosa desse paciente? Foi ruim? Foi boa? Qual que é a adesão à terapia de dupla antiagregação plaquetária? Era boa ou era ruim? Então, esses são os questionamentos que a gente deve fazer antes de a gente indicar o procedimento de terapia com implante de stent. Já vou finalizar. Mensagens finais. Envolva sempre o paciente na decisão. Converse com o paciente, ofereça, diga quais são as indicações, quais são as contraindicações, quais são os problemas que podem acontecer, qual vai ser o benefício em relação à angina, benefício em relação à mortalidade, que se tem, se não tem. Então, é importante sempre uma decisão compartilhada. Considere sempre o cateterismo quando existir uma alta probabilidade de doença arterial coronária severa, um paciente com alta carga isquêmica, paciente com sintomas inaceitáveis, apesar da terapia médica otimizada. A angioplastia de tronco de artéria coronária esquerda deve ser feita, até porque isso foi um critério de exclusão do estudo isquemia, então essa resposta não foi realizada com o estudo isquemia.
Sabemos que quanto pior a anatomia, mais provável é de ser favorável essa revascularização, em termos de benefício para o paciente. E aí, em relação ao isquímia, essa pergunta eu trago para a plateia. Houve alguma mudança depois desse estudo? Vocês mudaram sua prática clínica? Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Excelente apresentação completa. Vou trazer agora o Dr. Henrique, algumas considerações aí a respeito da apresentação. Com a palavra, Henrique. Obrigado, Fabrício e Rafa. Eu tenho algumas considerações importantes, né? Eu acho que a doença estável, a gente vem discutindo aí ao longo de mais de 10 anos, né? Eu tive a oportunidade ainda quando residente de participar de vários casos do MAS2 e reestudo do MAS2, participamos depois do Freedom, do Body 2D, e ao longo desses anos, né, fica claro, eu acho que o isquímia, ele foi um estudo importante, mas ele traz uma informação, de certa forma, que acho que é similar aos outros estudos, que é, primeiro, a gente não trata a doença estável para reduzir mortalidade. Então, isso acho que está mais do que claro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é em relação a essa questão que ele comentou, em relação principalmente à redução de sintoma, né? Então, quando a gente faz uma análise, só voltando, antes do isquímia, os dois principais estudos que eu considero eram o CURD e o Body 2D. O CURD em pacientes com e sem diabetes e o Body 2D especificamente em paciente com diabetes. No CURD, em paciente estável, ele avaliou tratamento médico isolado versus revascularização e, na época, se utilizou o stent convencional. E o estudo mostrou que não houve diferença de morte, infarto, doença cardiovascular e morte cardiovascular, e houve uma redução significativa de angina, que aos 3 anos de segmento, essa redução de angina ela se perdeu, fundamentalmente porque se usou provavelmente bare metal, né, e muitos desses pacientes com stent convencional acabou precisando de reintervenção. No Body 2D, pegando pacientes só diabéticos, no grupo que era para intervenção, podia ser angioplastia ou cirurgia. E, novamente, não mudou morte, nem infarto, nem morte cardiovascular, mas no isquímia, principalmente nos pacientes, no Body 2D, principalmente nos pacientes diabéticos que foram randomizados para cirurgia, houve uma redução de infarto espontâneo ao longo do segmento. E no Body 2D, os pacientes que tinham mais isquemia, os pacientes que tinham mais que 10% de isquemia, eram pacientes que o prognóstico foi pior que o tratamento clínico isolado. Em ambos os estudos, no CURD e no Body 2D, você já conhecia a anatomia. Então, sempre ficou aquele questionamento, mas se você já conhece a anatomia, aquele paciente mais sintomático, que tem lesões mais graves, você não randomiza no estudo, entendeu? E, dentro desse contexto, como tanto no Body 2D e diversos outros estudos mostraram que o paciente com mais isquemia tinha pior prognóstico, a gente não tinha, então, a informação, será que sem conhecer a anatomia e selecionando pacientes que têm mais do que 10% de isquemia, ou seja, aqueles que a isquemia moderada é importante, será que não são esses pacientes que talvez a gente tenha um benefício de redução, por exemplo, de infarto, eventualmente até de morte? E, de certa forma, o resultado do isquímia, a gente ficou assim, não chateado, mas não teve redução de mortalidade, não teve redução de infarto, etc. Então, inicialmente, quando você não disseca ainda os dados, não entende o estudo e etc., né, teve aquela primeira reação assim, não tem que colocar stent em doença estável. E eu acho que é pelo contrário, assim, acho que o isquímia ele tem uma série de questões. Então, primeiro, não era só se a anatomia era conhecida, como você mostrou,
3/4, 75% dos pacientes faziam uma angiotomografia. E os que não faziam angiotomografia era principalmente por insuficiência, por doença renal crônica, né, clínica abaixo de 60. E eles decidiram colocar a tomografia no estudo para excluir principalmente doença do tronco da coronária esquerda, antes de randomizar para o estudo, e excluir, às vezes, aquele paciente que tem doença de microcirculação, às vezes aquele diabético que tem isquemia, você faz, por exemplo, às vezes um CAT e o cara não tem lesão, e você vai ver a doença de microcirculação. E mostrou, como você falou, né, que aumentou infarto periprocedimento, mas reduziu de maneira significativa infarto no segmento, principalmente quando passa de 2 para 3 anos, né? Isso é bastante significativo com 5 anos. Então, eu acho que o isquímia, para te responder diretamente, eu acho que não muda a prática, eu acho que ele não randomizou em relação ao método de avaliação do paciente, né? Por exemplo, cintilografia versus angiotomo, PET versus o ecoestresse versus angiotomo, mas ele deu muita ênfase, muita força, eu acho, para a angiotomografia, né, no sentido de ajudar nesse processo de decisão. E ele mostrou que os pacientes que tinham mais angina, eles melhoraram mais. Então, eu acho que, de certa forma, quer dizer, pelo menos mostra que tratando com stent farmacológico de nova geração, para aquele doença estável, que em geral tem bom prognóstico, você faz o tratamento fundamentalmente para melhorar sintoma. Então, se você tem um paciente, por exemplo, com isquemia silenciosa, que é assintomático, provavelmente o benefício nesses pacientes não vai ser muito grande. E o Greg Stone, recentemente, ele fez uma live, até o Fernando Bernardi que o entrevistou pela SBC, e eu achei bastante interessante, que ele coloca uma questão que eu acho que é fundamental, que você também colocou, que eu acho que tem que discutir com o paciente, quer dizer, decidir naquele contexto clínico, né, o que é melhor. E é importante ressaltar também que eles devem apresentar no TCT daqui a algumas semanas uma subanálise do isquímia em relação à revascularização completa, porque existe um sinal no estudo de que aqueles pacientes triarteriais, com doença mais extensa, em que foi feita a revascularização mais completa e tinham mais angina, eram pacientes que se beneficiaram mais em longo prazo, talvez até tenham um sinal de redução de evento mais significativa, por exemplo, de infarto, né? Então, isso vai ser uma subanálise dentre milhares de outras que vão vir aí do isquímia, né, para a gente dissecar os dados, etc., né? E é importante ressaltar que naqueles pacientes que são muito sintomáticos, por exemplo, angina de repouso, pacientes que tiveram síndrome coronária aguda recente, doença tronco da coronária esquerda e disfunção ventricular, foram excluídos do estudo, né? Então, esses resultados não se aplicam a esses pacientes. E, por fim, um outro comentário, assim, no estudo randomizado, assim, a gente já participou de inúmeros estudos, putz, você fica ligando para o paciente, você dá medicação para o paciente tomar. Então, muitas vezes, o estudo randomizado não é a realidade do nosso paciente, entendeu? Por exemplo, é homem que usa beta-bloqueador e tem disfunção erétil, já é diabético, e aí reclama com o clínico, né? Então, eu dei um exemplo, mas assim, a gente sabe que na prática, né, não é uma coisa tão simples fazer, às vezes, o paciente tomar uma série de medicações. Isso foi uma coisa muito importante do estudo, né, que eles, assim, checavam se realmente o paciente estava tomando todas as medicações, etc. E é uma coisa que muitas vezes, para a nossa prática, muitas vezes não se aplica de maneira tão contundente. É difícil, às vezes, fazer o paciente tomar a medicação, né? Então, eu acho que uma avaliação clínica bem feita, cuidar dos fatores de risco, e no paciente com doença estável, fazer angioplastia ou, eventualmente, numa doença mais extensa, indicar a revascularização cirúrgica, ainda eu acredito que deva ser a conduta melhor a ser tomada, fundamentalmente pensando na melhora de qualidade de vida, melhora de sintoma, eventualmente por uma redução em longo prazo de infarto espontâneo. Muito bom, Henrique.
Vou fazer uma pergunta, depois eu abro para a pergunta. Eu acho que, assim, dentro de doença coronária estável, né, sempre fica aquela mensagem de decisão compartilhada, avaliação de uma maneira geral, caso a caso. Eu acho que coronária crônica estável é sempre um desafio. Rafael apresentou aí a última diretriz brasileira, como recomendação geral, DA proximal 2A, nível de evidência B. Você acha que hoje você manteria essa indicação de uma maneira geral, se a gente pegar um paciente pouco sintomático ou assintomático com DA 80%, com a carga isquêmica de 15%, você manteria essa indicação 2A nível de evidência B? Para Rafael, para Henrique, o que é que vocês acham? Que o que você mostrou do JACC 2017, de revascularização apropriada ou não, foi muito baseado em opinião de especialistas. Se eu não me engano, acho que foram um grupo de hemodinamicistas, grupo de clínicos, grupo de cirurgiões, e foi cada um, né, dando opinião, e montou-se aquilo. Isso ali foi numa era pré-isquímia, e né, esse paciente, possivelmente, naquela época, ele é colocado como uma apropriada indicação de revascularização. Vocês manteriam essa indicação 2A nível de evidência B ou mudariam? Isso de uma maneira geral. Claro, você vai pegar uma DA de 90, o cara muito sintomático, né, mas essa do jeito que está escrito lá na diretriz brasileira de 2017, vocês manteriam nesse grau de recomendação? E quer comentar primeiro? Eu posso comentar? Pode comentar. Então, Fabrício, essa recomendação inicial da diretriz, cujo principal autor, digamos assim, é o Dr. Fausto, que é lá do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, realmente, como você mesmo já citou, foi antes do isquímia. Será que isso vai acrescentar uma mudança importante na diretriz, seja ela brasileira, seja ela americana? A minha resposta para você é que atualmente não, eu não modificaria, tá? Se eu pegasse um paciente no meu consultório, né, claro que isso, eu considerando ser intervencionista, a gente ia ser uma discussão, uma decisão compartilhada aí, né, com o clínico e com principalmente o paciente. Mas um paciente com uma lesão de 70% a 80% na DA proximal, e se ele fosse assintomático, mas alguma indicação ele teve precisando, né? Pelo que você falou, é assintomático, não é isso? Ou pouco sintomático, bem medicado, CCS 1, 2, vamos considerar. Perfeito. Prova isquêmica, nenhuma, não 15%. sabe. 15% de carga isquêmica. Eu, particularmente, ficaria, apesar dos sintomas reduzidos, eu, particularmente, indicaria a revascularização, né? Claro, intervencionista, né? Sempre pensa em manter vaso bom e vaso aberto. Mas, considerando essas evidências atuais, uma carga isquêmica importante, né? Acima de 10%, mesmo assintomático ou pouco sintomático, eu acho que, pensando no benefício aí a longo prazo, eu atualmente ainda indicaria essa revascularização, sim. Com stent farmacológico, claro, né, avaliar bastante a lesão, se tem algum vaso próximo, vai aumentar a mortalidade do paciente, existe uma maior possibilidade de ter um infarto espontâneo, então eu não modificaria essas diretrizes agora. Não sei se o Henrique concorda comigo. Não, e assim, só no MAS 1, eles pegaram doentes que tinham DA proximal, mas desses estudos importantes, nenhum deles foi assim desenhado especificamente só para avaliar DA proximal. Então, essa recomendação da diretriz é de subanálise de uma série desses estudos, pegando especificamente DA proximal, e todos eles mostram que realmente naquele paciente que tem DA proximal, isso pode ser um fator de impacto no prognóstico. Seguramente no isquímia, né, com essa quantidade enorme, né, 5.000 pacientes
incluídos, né, todos com isquemia significativa, eu não tenho dúvida de que eles vão fazer uma subanálise específica disso, porque essa é uma dúvida corriqueira no nosso dia a dia. Uma das coisas que eu tenho utilizado bastante na prática, e é importante ressaltar que isso é totalmente assim, baseado em evidência, que ele mostrou que foi o FEM2, é a questão do FFR. Porque muitas vezes é uma isquemia anterolateral, o cara tem uma lesão, às vezes, num diagonal, às vezes o diagonal é um diagonal que não é assim lá essas coisas, mas está subocluído, etc. Então, a gente tem cada vez mais, principalmente para esses pacientes estáveis e que são oligossintomáticos, lançado mão do FFR. E ele mostrou claramente, né, você vê que naqueles pacientes que são em vermelho, que é do registro, que são FFR menor do que 0,80, mas que ficaram em tratamento clínico, esses caras tiveram muito mais evento no segmento, mais angina e mais infarto, etc. Então, eu acredito bastante que muitas vezes nesses pacientes de doença estável, quando você realmente fica na dúvida, às vezes aquele sintoma que não convence tanto, tem um grau de isquemia, eu acho que o FFR, muitas vezes na nossa prática, ele tem uma condição de te ajudar muito, e às vezes é um caso, por exemplo, como ele mostrou, né? Aquele caso que ele mostrou tinha uma lesão grave na DA proximal e uma lesão que eu trataria se não tivesse um FFR negativo, colocaria um stent com certeza. Então, quantos pacientes não receberam stent e não tinham isquemia, por exemplo, eram 2 lesões na DA e acabou se tratando as 2 e não precisava tratar uma lesão, você entendeu? Então, esses doentes estáveis, eu acho que o FFR é algo que está no rol da ANS. Às vezes a gente tem alguma dificuldade de autorização dos convênios, até aqui em São Paulo também. Não achem que é só aí com as Unimedes, etc. Quer dizer, aqui em São Paulo, às vezes no Sírio lá, no próprio INCOR, Oswaldo Cruz, a gente tem dificuldade de autorização também, mas eu acho que vale a pena insistir, porque é um exame assim que tem muita evidência na literatura. Então, você faz, às vezes, um FFR, e aquela lesão específica, o FFR é negativo, quer dizer, você trata esse paciente clinicamente com muito mais segurança. Acho que tem o Renato Mesquita, acho que levantou a mão aí, acho que quer fazer uma pergunta. Boa noite, pessoal. Prazer aí, Felipe. Meninos, parabéns aí pela apresentação, viu, Rafael? Excelente discussão. Só queria colocar em pontuação algumas coisas, que às vezes a gente acha que um estudo negativo, necessariamente, ele não traz informação, né? Mas se a gente pegar o esquema e a gente olhar de maneira bem positiva, pelo menos o paciente não evoluiu pior. Então, a gente pode fazer naquele nosso doente, do dia a dia, né? A gente não tem um nível de evidência A ainda, mas a gente tem um nível de evidência C, que é a gente sentado na frente do paciente todo dia no consultório. E aquele paciente que a gente tinha aquele receio inicial, a gente que pegou aí, a gente está no meio do caminho dos 10 anos de profissão, a gente pegou um momento da cardiologia que a gente tinha mau stent farmacológico, ou mau stent de metal, né? O stent convencional, e a gente foi evoluindo. Se a gente pegar 10 anos para cá, a gente saiu só do stent convencional para uma enormidade de stents, até o stent bioabsorvível já entrando aí no mercado já. Então, o isquemia, apesar de não ter sido um estudo positivo no sentido metodológico da coisa, mas ele foi muito positivo para a prática da gente, porque ele deixou o procedimento muito mais seguro do que já era, né? A gente hoje consegue indicar uma angioplastia para os nossos pacientes com segurança e dando tranquilidade para ele, porque a gente sabe que a carga de eventos pós-procedimento não é tão alta quanto a gente imaginava antigamente, principalmente os pacientes mais graves, com doença mais complexa. Renato, você falou um negócio que eu acho que é muito importante, e de fato, no CURED, aquele benefício de redução de angina se perdeu em 3 anos. No isquemia, não. Quer dizer, o isquemia não foi positivo no sentido de reduzir infarto no geral e reduzir morte, mas a gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas ele mostrou, de fato, que os pacientes que foram revascularizados upfront, né, eles tiveram menos angina. E isso se deveu pelo justamente isso que você falou, né? Os stents hoje
farmacológicos de nova geração, você deixa com um DAPT por 6 meses tranquilamente. Se você precisar suspender com 1 mês, às vezes 3 meses, você consegue suspender. Quer dizer, então o procedimento como um todo melhorou de maneira significativa, né? E você que está com o paciente aí na frente, quer dizer, você falar para a família que ele tem uma lesão de 90% no terço proximal da DA, ele tem angina CCS2, você fala para ele, não, você vai tomar só remédio e vai ficar bem, aí o cara volta dali 1 mês ainda com angina, e se aumenta o beta-bloqueador, dá mais nitrato, quer dizer, muitas vezes não é fácil também você manejar, né, esse paciente e simplesmente ficar, às vezes, com o paciente um longo tempo só em tratamento clínico isolado, né, às vezes ter uma lesão grave e com sintoma, né. Mas botar esse paciente na angioplastia com sintoma mais controlado também é melhor para ele. Isso é bom porque ele entende a importância da medicação. Tá? Isso é educativo para o doente também, e para a gente tirar a ansiedade, que a gente não precisa levar ele também para a angioplastia de maneira atabalhoada. A gente pode preparar ele melhor, para ir melhor preparado para a angioplastia, né? Então, com certeza. Excelente a discussão, meninos. Vocês estão de parabéns, viu? Quer dizer, é seguro, né? Foi o que o Greg Stone falou, que eu achei bem assim interessante, né? De você, quer dizer, não tem pressa, quer dizer, você discute, você avalia, você inicia a medicação, você reavalia, ó, realmente não melhorou, precisa provavelmente tratar, né? Quer dizer, acho que realmente foi uma ponderação importante. Realiza um exame adicional, né? Prova que existe realmente uma isquemia. Essa isquemia melhorou ou não melhorou pós-angioplastia. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir aí de subanálise do isquemia também. E o segmento não foi dos maiores ainda, né? A gente tem aí uma média de 4 anos de segmento. Isso mediano de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, uma mediana de 3 anos e meio, que era o que eles preconizavam. Então, é muito pouco, né? É muito pouco. Talvez pensando em angina, seja bastante, mas considerando o infarto tardio, né? Infarto espontâneo, talvez daqui a mais que 5 anos, beirando aí os 10 anos, ninguém sabe, né? Então, a gente precisa de um segmento ainda maior. E a decisão compartilhada sempre, né? Quem me conhece sabe, né? A gente sempre atua de forma conjunta, conversando bastante com o paciente. Às vezes é difícil o paciente entender que não necessariamente a angioplastia pode ser que resolva totalmente o caso dele, assim como a cirurgia de revascularização miocárdica, né? Então, é o dia a dia de quem está na frente do paciente, como o Henrique falou, né? Tem paciente que quer porque quer fazer angioplastia logo, porque acha que todos os problemas da vida dele vão ser resolvidos naquele momento com a angioplastia. Outro já pensa totalmente o contrário, já tem medo que aconteça alguma coisa, que feche o estente. Enfim, tem muita coisa para ser avaliada, né? Todo um contexto e a tríade de paciente, médico e intervencionista. Boa noite, Fabrício. Queria só fazer uma consideração, André Paixão, parabenizar o Rafael e o colega o Henrique pela excelente aula e discussão. E uma coisa que eu queria assim levantar é que cada vez mais a gente tem visto pacientes começando a investigação de doença coronária com prova anatômica e não com prova funcional, né? Então, para a gente que trabalha em sala de hemodinâmica, cada vez mais tem chegado pacientes com sintomas muitas vezes duvidosos e uma prova anatômica como primeira opção de investigação de doença coronária. Então, como o Henrique bem falou, esses casos a gente tem mudado um pouco a conduta. Esse paciente ele já vai para uma sala de hemodinâmica, muitas vezes ele já vai preparado com possível angioplastia, mas a gente tem entrado em sala mais armado. A gente tem entrado com um FFR para decidir em relação à necessidade ou não do tratamento e muitas vezes com ultrassom intracoronário para poder guiar e otimizar o tratamento percutâneo, né? Então, assim, eu tenho visto muito essa linha. Eu sou de uma escola que a gente fazia muita cintilografia no Dante e aqui em Aracaju muito Exstress. Mas eu tenho visto muito paciente entrar em sala de hemodinâmica sem prova funcional e apenas com angiotomografia. Então, isso é uma coisa que eu queria levantar. Tem acontecido com certa frequência, não estou dizendo que seja certo ou errado, mas que isso tem mudado um pouco nossa conduta na sala de hemodinâmica, né? E respondendo a Fabrício,
acho que o Rafael vai lembrar, o Luiz Fernando Tanajura sempre falava isso. Eu não gostaria de, por exemplo, jogar tênis ou andar de bicicleta com a lesão de 80% na ADA. Eu não pensaria duas vezes se o paciente tem isquemia e principalmente se o paciente tem sintoma, a minha opção é tratar essa ADA. A grande dúvida que eu acho que o clínico fica é quando é uma isquemia silenciosa. Aí realmente levanta um pouco mais essa questão de se vale a pena ou não o tratamento de um ADA proximal ou de qualquer outro vaso epicárdio. Era só essas duas considerações que eu queria fazer. Boa noite. Um detalhe que eu queria acrescentar, né, que tem alguns estudos em andamento utilizando a tomografia para avaliação da anatomia e o FFR pela tomografia. E aí eles usam uma técnica bem avançada de aprendizagem de máquina, né, de machine learning, para fazer as análises de maneira mais sistematizadas e conseguem, em pelo menos 3/4 dos casos, não só definir se tem a lesão, mas se aquela lesão é funcionalmente importante, tudo pela tomografia. Então, isso é algo que talvez num futuro próximo a gente vai avançar para ter isso até na prática clínica, aí, talvez daqui 5, 10 anos. Né? E o paciente viria para fazer um CAT, mas já sabendo aquela lesão da DA e a da CX que são importantes, a da direita teoricamente não é importante, né? Então talvez a gente vá evoluir para isso. E eu acho que isso tem acontecido aqui também. Muitos pacientes que chegam para o CAT já com uma angiotomografia, a gente já sabe mais ou menos a anatomia, né? Então acho que nessas situações e o isquímio acho que também deu bastante força, né, para a angiotomografia, porque realmente exclui esses pacientes que é doença de tronco da coronária esquerda e pacientes muitas vezes que não têm doença coronária, pelo menos nas artérias epicárdicas, né? Eu acho uma coisa importante para a gente comentar também, que eu acho que a doutora Joselina, não sei se ainda está, mas ela estava aqui. A doutora Joselina é uma grande defensora, né, do teste ergométrico, que às vezes as pessoas parecem que esqueceram. Né? Então, eu peguei esse contexto do Henrique, do André, desculpa, que falou sobre angiotomografia e que às vezes a gente chega sem uma prova funcional, né? Muita angiotomografia sem uma prova funcional. É interessante lembrar que o teste ergométrico, inclusive, fez parte do isquímia também, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente tem uma grande familiaridade com a solicitação do teste ergométrico aqui, não sei como anda aí em São Paulo a sua prática, Henrique, mas na época da residência do Instituto Dante Pazzanese, cansei de pegar vários pacientes que tinham a angiotomografia de coronárias e tinha a prova isquêmica, era o teste ergométrico. Só que aí você faz o exame e você vê o que você falou, tem 2 ou 3 lesões. Aquela alteração do teste ergométrico foi da DA, foi da CD, foi da CX, tem múltiplas lesões moderadas. Você termina o cateterismo e você não tem uma resposta para o clínico para dar. Você sabe que tem 3 lesões e você não sabe qual é aquela lesão funcionalmente importante. Então, eu teci esse comentário para justamente corroborar a aplicação do FFR. A gente tem usado cada vez mais aqui também, Henrique, e um adicional na sala, como o André disse, já vim preparado e, caso necessário, já realiza angioplastia. Rafael, acho que um comentário interessante a gente não pode esquecer da revascularização cirúrgica, né? Então, assim, o isquímia trouxe 2 estratégias, clínico versus angioplastia. Possivelmente, nesse grupo de pacientes aí, tinha um paciente com anatomia complexa, síntese score alto, que possivelmente se beneficiaria com a revascularização cirúrgica. O Roberto Cardoso, nosso cirurgião, está aí. Então, eu acho que é um detalhe interessante, né, que deve ser chamado a atenção, que foram testadas 2 estratégias, clínico versus angioplastia. A possibilidade de revascularização cirúrgica com possibilidade de mudança de prognóstico existe, a gente não tem essa resposta. Então, possivelmente, nesse grupo do isquímia, tinham pacientes triarteriais graves, com síntese score alto, que possivelmente se beneficiaria de uma estratégia de revascularização cirúrgica.
Tá? Então, não esquecer dessa possibilidade de tratamento. Não sei se o doutor Roberto queria comentar alguma coisa. Com certeza, acho que é uma consideração muito importante. O Roberto está aí, não? Eu não consigo ver os... Ele vai falar. Não, pode falar. Primeiro, eu queria parabenizar a apresentação e os comentários, realmente muito pertinentes. Mas, Rafael ia comentar aí. Pode comentar aí, Rafael. Não, eu que falei, acho que é importante ter a equipe de cirurgia, né? Porque, assim, por exemplo, os pacientes com doença do tronco da coronária esquerda foram excluídos do isquímia, paciente com disfunção ventricular, síntese alto. Nós randomizamos, além do INCOR, nós randomizamos no Samaritano, antigo Total Core, agora Samaritano Paulista, e a gente excluiu vários pacientes, que era, assim, anatomia cabeluda, síntese muito alto, né? Então, sem dúvida nenhuma, para pacientes que têm anatomia com doença bastante extensa, né, síntese alto, disfunção ventricular, e inclusive no BARI 2D em pacientes diabéticos, no grupo que fez revascularização cirúrgica e tinha doença mais extensa e isquemia, houve redução de infarto, né, no segmento. Então, sem dúvida nenhuma, principalmente nos pacientes diabéticos e insulino dependentes, sem dúvida nenhuma, a cirurgia é um tratamento ainda muito importante, principalmente quando se pode utilizar a mamária esquerda para DA, é fundamental. Concordo, Henrique, e assim, dentro desse comentário, o que a gente tem visto muito são as duas coisas relacionadas com a revascularização completa e a revascularização hoje, que está se tornando cada vez mais evidente, o uso das duas mamárias, né? Uma coisa também que já foi comentada aí é a presença do FFR para algumas lesões. Isso a gente tem discutido bastante em relação àquilo que a gente que tem se considerado revascularização completa e a revascularização que teoricamente acaba sendo incompleta quando a gente tem dúvida da lesão pela visão oculovisual, né? Então tem lesões que a gente considera importante e que muitas vezes na hora da gente fazer a cirurgia, ela não parece ser tão importante quando a gente passa aquela bugiazinha. Então, eu acho que não só para manusear o vaso corretamente e a gente tentar dizer o seguinte, olha, como a gente usa mais enxerto arterial hoje, a gente sabe que o enxerto arterial ele tem um melhor prognóstico quando a lesão é mais crítica. Então, quando a gente faz uma revascularização e um enxerto arterial e a lesão não é tão crítica quanto aquela que a gente pensa que essa competição de fluxo acaba trazendo um resultado ruim ao longo prazo também para a cirurgia. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o FFR vai ajudar muito a gente a decidir o que fazer, assim, em termos de revascularização completa, e talvez a gente colocando os enxertos mais arteriais do que a safena, a gente também venha trazer melhores resultados. Roberto, você viu no estudo isquímia, né, 93% dos pacientes, 98% usaram estentes farmacológicos, né, e 93%, em caso de revascularização, utilizaram enxertos arteriais, né, cada vez mais, né, dupla mamária, né, então os enxertos de safena não estão esquecidos, é óbvio, evidente, né, mas assim, você pode dizer isso mais do que a gente, né? Mas o enxerto de mamária, a patência acima de 10 anos continua extremamente elevada, considerando a comparação com os enxertos de safena, né? Então, tanto a cirurgia quanto a angioplastia evoluiu absurdamente nos últimos 15 anos, né? Então, tudo isso em benefício dos nossos pacientes. Comentários muito importantes. Esse ano, só para deixar uma coisa, mas esse ano, 100% dos doentes que eu revascularizei, todos os vasos esquerdos foram com enxertos arteriais. Eu tenho feito dupla mamária praticamente, como vamos assim, predileção para todos os enxertos do lado esquerdo, e uma técnica do Dr. Domingos Sávio, que é a safena no touch, eu tenho usado quando o vaso, a coronária direita, ela precisa ser revascularizada, eu tenho usado a safena no touch para a direita e feito
segundo o Walter Gomes, né, a técnica orientada também por ele, que todos os vasos da esquerda a gente usa enxerto arterial, seja por ponte sequencial ou enxerto isolado, a depender do número de vasos. E isso eu tenho seguido, vamos dizer assim, mais pertinentemente, e esse ano eu tenho feito isso praticamente em todos os doentes que eu operei. Acho que isso vai trazer também para os doentes um benefício melhor diante de tudo isso que a gente tem visto aí em termos de estudos. Perfeito. Alguma pergunta a mais para a gente encerrar? Acho que 5 minutos. Alguém quer fazer algum comentário? Alexandre. Um milagre, o Alexandre não opinou. Ele não deve estar aí, senão ele estava falando. Cadê ele? Então tá bom, vamos, acho que 1h15, né, tá de excelente tamanho, Henrique. Agradecer mais uma vez aí pela alegria tê-lo aqui, a disponibilidade, né, hemodiamicista do mais alto nível nacional. Fica a dívida aí do Rafael e da Tave para você vir aqui nos ajudar. Parabenizar aí as apresentações, excelente discussão, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Palavra Rafael e Henrique. Não, obrigado pelo convite, mais uma vez, Fabrício. É uma honra participar dessa sessão com o Henrique, um dos maiores nomes da cardiologia intervencionista aí do país, sem dúvidas. Tanto na parte de cardiologia intervencionista geral, vamos dizer assim, mas especificamente na parte estrutural, né? Não tenho nem palavras para dizer o quão importante ele é e quanto modificou aí a terapia com tantos estudos e com tanta experiência nesses últimos anos, desde o retorno aí do Canadá, que eu acho que agora já tem 5 anos, Henrique, né? Agora eu já perdi até as contas. 6 anos, 6 anos já. Passa rápido, né? Eu acho que você tá com saudade do frio, Henrique, lá. Não, tô não. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço aí, parabéns. Acho que foi um tema super pertinente, né? Acho que essa questão da doença coronária sempre foi muito amplamente discutida e sempre esses estudos como o isquímia trazem à tona, né? Assim como você mostrou o órbita, tem uma série de problemas metodológicos, mas foi também um estudo, acho que importante, e acho que esse tipo de discussão e ter colegas cirurgiões, clínicos, hemodinamicistas, né, todo mundo participando, acho que isso é fundamental, porque no final das contas, falar que A é melhor do que B, né, eu acho que a grande mensagem é dessa discussão, dessa individualização, eu acho que isso tudo é fundamental. E acho que vocês aí estão muito bem servidos, né? Colegas, todos vários com formação aqui em São Paulo, né? E dizer que nós sempre estamos abertos aí para recebê-los aqui no INCOR, nos hospitais, enfim, estamos sempre à disposição aí para ajudar. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos. Lembrar que próxima semana teremos também uma excelente aula, doutora Daniela Cabral, sobre a nova diretriz de fibrilação atrial que muda na prática clínica. Tá? Estão todos convidados. Obrigado pela presença. Grande abraço. Valeu, um abraço a todos.